É porque nós estamos procurando respostas. E a procura dessas respostas revela que realmente nós estamos muito aquém do que deveríamos ser. Só isso. Nós estamos sempre, quando procuramos respostas, querendo nos reafirmar. Se cada um de vocês e eu estivesse procurando respostas, nós estaríamos abertos para o universo. Só. Vou contar uma coisinha para vocês que tem a ver com tudo isso que a gente fala de ufologia. Em um determinado momento, eu tive uma experiência em corpo mental. O corpo mental é assim, o corpo físico, se você pegar o corpo astral, você vai dividir isso por 5.000, é o corpo astral. O corpo mental por 100.000. Aí você vai ter as medidas desses veículos, tá bom? Significa que a circulação de energia em cada veículo desses é muito maior do que no corpo físico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Então, eu saí em projeção astral, rumo ao universo, querendo desbravar. Antes, eu sempre fazia o seguinte, quando eu ia ter uma experiência dessa, eu escrevia uma carta para os meus pais, né, dizendo para eles, olha, pai, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, não se preocupem não, porque eu achava que aí eu podia ter um problema e não voltar para o corpo, aí o corpo ficaria, né, ali. Então não se preocupe, porque eu descrevia a experiência toda e colocava um negócio na cabeceira da cama, né, e pronto. Fazia isso. Aí saía nas experiências. E numa das experiências que eu fiz, eu cheguei num lugar onde tinha um círculo energético extremamente grande, muito grande. Se você pegar o planeta inteiro como um círculo, seria eu ali no meio, mais ou menos. Aquele círculo imenso. Tá? Pegar o perímetro do planeta. Era energia pura e do outro lado eu não conseguia enxergar. Então eu fiquei flutuando, vendo aquilo, com uma curiosidade muito grande de ultrapassar para o outro lado. Então eu ia me aproximando, mas eu não sabia o que poderia acontecer com o meu veículo astral se eu passasse aquela barreira, certo? Parecia que eu ia para um lugar que era um vazio imenso. Eu fui me aproximando aos poucos, sempre com receio que acontecesse alguma coisa. O meu receio era assim, uma prudência. Eu falava, vou devagarzinho, né? Se acontecer, tudo bem, mas se não acontecer, eu vou descobrir alguma coisa. E fui fazendo isso. Num determinado momento, eu cheguei exatamente no limite, né? Não aconteceu nada comigo. Aí eu falei, então eu posso dar um passo para o outro lado, né? E andei um pouco. Só que a minha curiosidade era muito grande. Eu falei, puxa, eu tenho que ir um pouco mais longe. Aí o círculo estava aqui, eu andei e fiquei parado, flutuando. Vocês imaginem o que é uma consciência estar num espaço em que não existe nada, nada. É um silêncio tão absoluto que a gente não consegue imaginar. Nós somos muito barulhentos, gente. Se existe uma criatura barulhenta, somos nós. É horrível. Entrem num lugar onde não tenha barulho nenhum, nem vento, nem nada. A gente começa a se enxergar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei parado ali e não aconteceu nada, eu voltei lentamente. Aí, a segunda vez eu fui de novo, fiquei ali. Agora, para ter uma experiência dessa, você precisa ter um veículo que te permita fazer isso. Vocês concordam? E vocês, cada um de vocês tem. Só isso, cada um de vocês tem. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro, claro. À vontade, fique à vontade. Qual é a sua opinião em relação a isto? Há uma determinada pessoa que, quando fecha os olhos, vê lugares e pessoas que nunca viu nem conhece. Qual é a justificação para isso? Olha, esse tipo de coisa pode acontecer por vários motivos. Não estando a dormir, nem estando a fazer... Não, sim, isso pode acontecer por vários motivos. Uma dessas, você pode estar tendo uma condição de chakra frontal que te permite ver imagens, que te permite ver a distância. Isso pode ser desenvolvido através de exercícios. Entendeu? Então você pode ir a determinadas localidades e ter uma clarividência que a gente chama de viajora, ou seja, você focaliza uma pessoa, você vê exatamente onde ela está. Ou você simplesmente fica aberto e você vai ver inúmeras imagens. Isso aí não é nada de terrível. Isso é um mecanismo nosso muito comum que a gente tem que aprender a usar. Se a gente tiver conhecimento de energia, nós vamos conseguir utilizar melhor isso. Mas eu fui tendo esse tipo de experiências que eu estou descrevendo para vocês. Num determinado momento, eu comecei a ter experiências com consciência zeta retícula
muito grande, a atividade era muito alta, e aí acontecendo coisas o tempo todo. Ou seja, você vai andando e você percebe que tem consciências zeta do teu lado. Aí quando você dorme e sai do corpo, você vê consciências desse tipo também. E você fala, caramba, né? Por que toda essa população? E você começa a rever tudo aquilo que você já foi. Cada um de nós aqui tem origem aqui na Terra como experiência ou uma origem que não é terrestre. Só que muitos de nós somos inconscientes a isso. Tá certo? Então, você pode ser, por exemplo, um extraterrestre num corpo físico e você está procurando um extraterrestre. E se você se olhar no espelho, você não acha também. Vocês concordam com o que eu estou falando? Porque a gente acha que a coisa está muito longe. Não é assim que funciona. Você está a fazer viagens corpo astral, vai para o universo. Existe a energia suprema, a energia inteligente. Tudo criou. Vamos falar assim, existe Deus. Quando você... Nós somos destrutíveis, temos buracos negros, temos... Pronto, aquilo que eu estou a ouvir, quer saber. Deus existe. Olha, a consciência universal, nós acabamos criando ela num tamanho muito pequeno, tá certo? O nosso Deus ficou um Deus de bolso, né? Tem gente que carrega Deus num crucifixo no carro, outro leva... Não é assim? A consciência universal é algo tão grande que ele nem sabe, não se assustem, que nós existimos. Nós é que queremos que ele nos veja. Você concorda? Aí você está com o teu problema no teu casamento ou no teu trabalho e você fala, Deus, me ajude, por favor. E ele, que administra o universo imenso, fala, Moisés, deixa aí, fica tranquilo que eu estou chegando numa nuvem surfando para te ajudar. Vocês acham que é possível isso? Vocês acham que é possível um Cristo ou qualquer consciência que a gente considere elevada estar à nossa disposição? A consciência universal, aquele Deus que a gente chama de Deus, a consciência que administra tudo, ela é uma consciência extremamente grande e não é palpável. Ela é a estrutura de todo o universo. Ela só equilibra. Nós destruímos aqui, ela equilibra. Destruímos ali, mas ela não está à nossa disposição para as nossas coisinhas emocionais. Entendeu? Com certeza, não. Eu não sei se eu consegui explicar para você, mas... Não, queria saber no ponto, falamos, não se vê, não se sente, mas até que ponto dizem que ele construiu, essa consciência construiu o universo? Não, ela só é o universo. Ela é o universo. Ela é o universo. Nós é que queremos que ela... Mas ela tanto constrói como destrói. Ela é energia. É energia, mas também é uma consciência que equilibra, tanto constrói como destrói. Temos que ver se ela faz um buraco negro, ela destrói. Então, é uma máquina que é o criador e a criatura. A pessoa talvez não consiga... Olha, o que você está falando, tudo que você está falando é ele. Certo? Somos nós. Nós não conseguimos ver isso. A nossa dimensão ela é reduzida por conta das nossas condições emocionais. Nós estamos no meio dele, você está ali usufruindo dessas energias de uma forma muito ruim, porque nós nos atrapalhamos com as nossas dúvidas e problemas emocionais. Nós fazemos isso. Onde é que fica os patamares terceira dimensão, quarta dimensão, quinta, nesta sequência que está a falar, onde nós, isto estou-lhe a falar porque houve uma vez uma palestra de um senhor que viaja, e eu já estive num centro espiritual em Itália também a fazer cursos de viagem astral, e ele explicava que ele tinha a faculdade, a diferença entre ele e nós, que não tinha diferença nenhuma, mas a capacidade de dormir e no sonho viajar e lembrar-se. Nós todos viajamos, mas nós não nos lembramos. Sim. O senhor viaja e lembra-se. E Sim. então ia a outras dimensões. E ele falava que entre a quarta, a terceira e a quinta existe a quarta. Então explicou uma data de coisas que eu não vou explicar, mas a terceira é onde residem as emoções. Isso aqui é uma terceira dimensão, vocês Exato. concordam? Mas estamos na quinta ou não? Houve a passagem? Então, só escuta, Sim. querida, nós estamos na terceira dimensão. Para a gente tomar consciência da quarta, nós temos que abandonar o corpo físico num veículo mais sutil, que é o corpo astral. Aí você vai ter, além do comprimento, largura e altura, você tem o tempo, que seria o quarto item, seria a quarta dimensão, né? Aí a gente fala, mas deve ter uma quinta, uma sexta.
Se você for para outras dimensões, a próxima dimensão seria a dimensão do corpo mental. Eu estou falando das experiências que eu tenho, porque a gente fala das dimensões, porque a gente leu em algum lugar. Eu não gostaria de falar de coisas que eu não experimentei. Eu experimentei experiências em corpo astral e em corpo mental. E essas experiências têm um nível de grandeza muito grande, de grandeza muito abrangente, porque no final das contas você vai conhecer coisas que você nem acredita que existam, né? Nós aqui apontamos para o outro, né? Então, quem é português e mora em Portugal não vai nunca pensar que já morou na Índia um dia, que já foi um chinês, que já foi sabe? Nós já fomos de tudo. Nós já fomos homens, mulheres, nós já fomos bandidos, já fomos prostitutas, nós já fomos tudo. Já matamos, já fomos mortos. A gente não está nessa... Aí sabe como é que a gente quer se ver? Quando alguém fala com a gente, nós sempre queremos ser o melhor. Aí alguém muito esperto fala, na vida anterior, a sua aura é azul maravilhosa, você é muito evoluído. E você foi um grande... Todos foram reis. Todos foram reis. Né? Tudo funciona assim. Então tens que Cleópatra. Fala, faz... Só uma pergunta. Desculpa. Nós, em relação a muitos desses seres que nos visitam, somos minhoquinhas, e muitos dos indivíduos que são abduzidos tiveram a mesma experiência que o Moisés. Por exemplo, quando entram numa das naves, vem apenas algo que está ali figurativo, mas a nave é o universo, ou é luz pura, ou não, aquilo é apenas uma apresentação para nós, na nossa limitação de minhocas, compreendermos. Mas há outro aspecto de tudo isso que não fuge. Eu gostava que o Moisés pudesse explicar porque é que muitos desses seres são tão evoluídos, mas depois precisam de vir buscar energia elétrica ali a Freira do Alentejo, ou andarem a matar pessoas, ou andarem a tirar as coisas dos animais para comerem. Pronto, há aí uma contradição, de maneira que é um pouco estranho, mas se pudesse explicar-nos... Tá bom, eu vou explicar para você. Olha, isso contradiz o que a gente... Eu sei que algumas pessoas realmente acreditam, né, em determinadas coisas. Como eu pesquiso muito, eu só posso acreditar no que eu vejo, certo? Qual que é o teu nome, por favor? Paulo. Então, Paulo, eu estava falando sobre... Sabe aqueles círculos que foram feitos na Inglaterra? Então, eu fui investigar aquilo. Não foram extraterrestres que fizeram. Se vocês procurarem os eventos de abdução, você vai descobrir que a maior parte deles não aconteceu. Uma consciência extraterrestre avançada, ela não precisa, para fazer pesquisas em nós, de pegar um corpo e dissecá-lo dentro de uma nave. Ela não precisa mesmo. Nós ficamos fazendo com que elas sejam o que nós somos. É isso que nós fazemos. Eu vou pedir desculpa para vocês por afirmar isso, mas é verdade. Elas não vão pegar uma vaca, dissecar a vaca e falar, olha, nós agora já sabemos como funciona uma vaca. Um ser humano, vamos ver como... Eles já passaram por isso há muito tempo, gente. Existem bilhões de formas de vida no universo que são diferentes da nossa. Isso aqui é um aparelho muito primitivo, esse corpo físico. É um corpo que... ele não é um corpo cheiroso, se vocês pensarem bem. E agora eu dou um testemunho, que é o seguinte, eles têm tecnologia suficiente para interferir no corpo físico sem as pessoas saberem que está sendo interferido. E interferem com tecnologia e geralmente para melhorar alguma coisa assim. Olha, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Existem localidades nas outras dimensões em que tem muitos extraterrestres reunidos e estudando juntos. Nós estamos aqui... nos debatendo em países. É cheio de cerca esse planeta. Aqui é Portugal, aqui é Espanha, aqui é Itália, aqui é não sei o quê, aqui é os Estados Unidos. Vamos fazer armamento para destruir aquele... É assim que nós somos muito ignorantes. Consciências desse nível, elas se reúnem para aprender e fazer mais coisas do que nós. Se a gente aproveitasse tudo que nós temos, nós íamos produzir felicidade para todos aqui. Ninguém ia ter que ficar contando dinheirinho no fim do mês, não. Entendeu? Então, se você tiver uma experiência fora do corpo, vocês vão ver uma coisa, vão ver um extraterrestre, uma pessoa doente, ela passa um aparelho e a pessoa fica totalmente curada.
Sabe por quê? Porque ele conhece tudo que você é, tudo que você tem. Aí você fala, nossa, eu fiz uma oração, fiquei curado. Não, você não fez uma oração e ficou curado. Uma consciência muito mais avançada que você, que está ali por perto, foi lá e te reorganizou. É uma questão de reorganização. A nossa doença é uma desorganização. Eu faço assistência espiritual todas as noites e todos os dias. Eu tento aproveitar essa capacidade de projeção astral para ser um pouco melhor. Eu não quero, no último dia da minha vida, olhar para trás e falar, caramba, eu podia ter feito mais. Aconteceu um evento, quando a gente estava em Assis, que eu estava conversando com a minha mãe numa casa que eu morava, que era Rua Lido, número 84. A minha mãe tinha ela fazia projeções astrais, ela se deslocava. Isso não é dom, isso é a sequência do nosso esforço. E um dia eu falei para ela, mãe, quando a senhora for embora, como é que eu vou achar a senhora? Porque ela via espírito e eu também, né? Ela falou, você vai me achar no mesmo número de sempre. Eu falei, qual é o número, mãe? Ela falou, é o mesmo número de sempre. Isso é só para vocês terem uma ideia. Cada um de vocês que está aqui não tem noção do que é. Uma pessoa muito avançada, ela pode usar 2 corpos ao mesmo tempo. O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível? Já tem comprovação científica disso? Um objeto você vê em 2 lugares, é um objeto só. Seria um duplo, né? Não, 2 veículos físicos. Não é? Não estou falando de eu sair daqui e me materializar em outro lugar, porque isso é absolutamente possível. Eu tenho provas de que tenho pessoas que me viram materializado em lugares que eu não estava e que eu conversei com elas. Isso aqui eu tenho. A gente tem relatos. Aí você vai falar, mas isso é mágica? Não, gente, isso é uma projeção astral. Com um nível de consciência maior, eu saio do meu corpo. Se eu me dirijo para ele com um nível de consciência alto, o meu corpo fica muito mais visível. Você vai falar, nossa, estou vendo aqui. A gente vê sombra de espíritos. Vocês não veem sombras pelo rabo do olho? Como é que chama olhar quando olha? É rabo do olho? Você não vê a sombra. Você vê passar alguma coisa. Só que isso pode estar num nível muito maior e você vai enxergar muito mais. Só. Então... Posso fazer uma pergunta? Uma pessoa em corpo astral consegue viajar no tempo e ir para 1500, 1500 Cristo, ir para o futuro? Consegue viajar no tempo? Essa pergunta todo mundo faz, né? Só dizer uma coisa para vocês. O tempo não existe. Certo? Nós somos sequenciais. Nós estamos aqui nessa dimensão. Então, uma medição humana. Nós temos que... Para chegar até ele, eu vou ter que andar... E aí eu vou falar, olha, aqui eu levo um tempo, é um percurso, né? Na dimensão astral, onde a velocidade é tão alta, não existe tempo. No corpo mental, não dá nem para aventar essa possibilidade. Então você fala, puxa, mas eu posso ir para o passado? Eu escrevi um livro que vocês podem ler aí, depois tem, acho que, eu não sei se estão todos, mas o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, que eu fiz uma investigação exatamente disso. Tem algumas pessoas que eu sei que se esforçaram muito, e eu sou uma pessoa de trabalho, sou isso mesmo, sou trabalho. Eu acho que eu tenho que produzir e aproveitar esse corpo o máximo possível. Então, eu falei, eu vou investigar a vida de cada uma dessas pessoas que trouxe alguma coisa para a humanidade, que ultrapassou o limite dos próprios braços, porque ele se resolveu e ultrapassou o limite dos próprios braços, concordam? Então, ele deixou o ego de lado, né? E aí eu fui investigar a vida do Francisco de Assis. E aí você vai descobrir um monte de coisas. E em projeções astrais, o tempo não existe, só isso. Primeira coisa que você vai falar assim, porque, puxa, eu vou ter que voltar ao passado? Você não tem que voltar ao passado. Não funciona assim, tá? É nós que fizemos e desenvolvemos toda essa história para nós mesmos. Hoje nós estamos aqui reunidos, né, para conversar sobre o assunto. Eu acho muito pouco tempo, porque eu gostaria de fazer isso organizado. Falar, olha, vamos lá do comecinho, e a gente começaria a conversar sobre energia, para entender como é que funciona a energia, como é que funcionam os chakras, né? Por que acontecem determinadas coisas na vida da gente, né? Como é que é cada um dos chakras, desde o nosso chakra básico sexual até o chakra coronário, para a gente entender
Por que que nós temos tantas carências, tantos conflitos, tantas dificuldades? Nós não conseguimos controlar a nossa alimentação muitas vezes, não conseguimos controlar a nossa vontade. Então, esse conhecimento seria muito bom, né? Porque, de verdade, a gente vai entender muito mais tudo que eu estou tentando dizer para vocês e que eu sei que eu estou falando assim, vou falando para ver se vai, né, consigo falar o máximo possível. Não é assim que funciona, né? Essas consciências extraterrestres com as quais eu fui tendo contato, elas são consciências que você não vai achar subindo de uma montanha e observando. Até porque, com mais conhecimento, você vai poder ir muito além disso. Você vai poder ter contato com elas, real. Elas vão conversar com você, mas você precisa chegar nesse nível. Não dá para você dialogar com consciências que estão numa situação consciencial muito além da nossa. Nós estamos falando de um chakra coronário porque o hinduísmo fala disso, ou o budismo fala disso. E quando você encontra uma consciência zeta, retícula e avançada, ela tem 4 coroas sobre a cabeça. E é uma estabilidade extrema. Você não consegue fazer com que ela reaja a você. Ela não reage. Ela estabiliza todo o ambiente. Só para vocês terem uma ideia disso, e por conta desses contatos, um dia eu fiz uma experiência em corpo mental, porque eu queria saber como é que a consciência que estabiliza o planeta, porque existem consciências em cada situação, é uma hierarquia energética, vocês concordam? A consciência, não é que ele tem um título, ele simplesmente trabalha a energia de uma forma mais abrangente. E aí eu queria saber como será que nós somos vistos pela consciência que administra esse planeta. E eu fiz numa projeção mental, o que eu enxerguei imediatamente, estando sobre o planeta, eram pontos de luz, uns mais claros, outros mais escuros. Eu falei, nossa, isso somos nós, é só isso que eles enxergam. Então, quando eu falo, olha, eu sou Moisés aqui, dá uma força para mim, ele não está enxergando isso, ele só está enxergando você no teu nível. Você pode ter um nível tão bom que você se incorpore a essa consciência, ou um nível tão ruim que você vai ficar perambulando por aqui e fazendo as repetições reencarnatórias que a gente acredita que são normais. Elas são comuns, mas reencarnar não é normal. É pura repetição. É uma das repetições que nós temos sempre. E para sair dessas repetições, a gente tem que trabalhar, tem que aprender mais. Eu penso que a projeção astral pode nos levar a um espaço muito grande de conhecimento. A gente vai poder sair do planeta, vai poder trafegar, né, em todo o sistema solar, pode ir em estrelas distantes, né, e eu acho que isso vai nos enriquecer, porque a gente vai quebrar várias ideias que a gente tem, que estão ali incrustadas e cercadas pela nossa ignorância, que não nos levam a lugar nenhum. Eu não sei como é que é o tempo aqui, não sei se a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Fazer um intervalo? Sim. E aí, quando eu voltar, eu vou fazer alguns relatos sobre contatos e experiências em alguns planetas, para que vocês possam ver até onde a gente pode ir com a projeção astral. Tá ok? Então tá bom. Então, vamos.